A vida nem sempre é fácil. A verdade é que, na maioria das vezes, precisamos ser fortes. Em algum momento de nossas vidas, somos atingidos, somos machucados. Pode ser que você tenha sido traído ou traída, ou a pessoa que você ama tanto não te ama da mesma forma. Você acabou de perder o seu emprego, você foi demitido. Você perdeu um membro da sua família. Você foi abusada. Seus pais te rejeitaram. Você está endividado até o pescoço. Em alguma hora da sua vida, você será machucado, você será ferido. Justamente no momento que você acha que essa ferida não vai melhorar, acaba piorando. Você tem certeza que está morrendo aos poucos. Você não consegue mais lutar. Você está sozinho. Você tem medo. E uma pergunta martela na sua cabeça todos os dias: por que eu? Por que não os outros? Por que eu? O que eu fiz para merecer essa droga de vida? Mas sabe, essa é a vida. A vida nem sempre é justa. Então, o que eu faço? O que você faz? Você vive. Porque só assim você será capaz de vencer. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas enquanto a vida, ainda há esperança. Sabe essas feridas que estão abertas em você? E essa sensação que você está sendo injustiçado? Essas feridas só serão cicatrizadas com a luz. Tenha orgulho das suas cicatrizes, porque elas te tornarão mais fortes e te lembrarão que você venceu. Se levanta, ergue a cabeça. Existe alguém que é muito maior que uma religião. Ele é uma pessoa e ele sofreu a mesma coisa que você está sofrendo agora. Ele passou pelas mesmas dores que você está sentindo, mas ele venceu para que você pudesse viver. Você não precisa morrer. Alguém já fez isso no seu lugar. Jesus morreu para que você pudesse viver. Então viva, viva. Viva intensamente. Simplesmente viva. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Jesus. Nós hoje nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a uma entrega verdadeira. Nós estamos aqui buscando mais da Tua presença. Nós estamos buscando hoje respostas do céu, que muitas vezes tem tomado conta do nosso coração e tem deixado de fazer sentido a nossa vida. Mas que hoje vidas sejam cheias, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam restauradas. Que hoje o Senhor sopre o fôlego de vida para aqueles que estavam cansados. Que o Senhor hoje sopre o fôlego de vida para aqueles que estavam oprimidos, para aqueles que estavam abatidos, para aqueles que não tinham mais um porquê, para que eu possa viver, para que a vida não fazia mais sentido, mas que a partir de hoje, o verdadeiro sentido da vida nós possamos entender. Que a partir de hoje, cada pessoa que está aqui entenda que o preço já foi pago, o Senhor já se entregou em nosso lugar, para que a gente pudesse viver, e hoje nós estamos aqui, para que a gente pudesse aprender e entender que nós estamos entregues à Tua presença, porque enquanto há vida, ainda há esperança. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, por cada vida que vai ser ministrada, por cada vida que vai ser cheia da Tua presença. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Usa a minha vida como um instrumento do Senhor,
para que vidas sejam curadas, para que hoje vidas saiam daqui animadas e dispostas a viver com intensidade tudo aquilo que o Senhor tem preparado. É o que eu te peço, Pai. Faça a tua vontade neste lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. É o que eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É uma honra poder ter uma missão tão nobre, de poder passar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida. Abra o seu coração para que essa palavra realmente entre por completo, comece a te transformar, comece a moldar os seus pensamentos, para que você saia daqui de uma forma diferente de como você chegou. Talvez você tenha vivido os dias e em sua mente tem passado muitas coisas e ao mesmo tempo nada tem feito sentido. Talvez você tenha se perguntado todos os dias: Deus, por que tudo isso? Por que todas essas coisas têm acontecido comigo? Por que eu sinto que a minha vida já não tem mais sentido? Porque eu já não tenho mais ânimo para fazer as coisas do dia a dia? Porque eu pareço tão distante da minha família? Porque eu pareço estar tão distante da tua presença? Mas hoje o Senhor te diz: enquanto há vida, ainda há esperança. Enquanto nós estivermos respirando, ainda há esperança. Enquanto nós estivermos andando, ainda há esperança. Enquanto nós estivermos piscando, ainda há esperança. Enquanto nós estivermos vendo e ouvindo, ainda há esperança. Há esperança para a sua casa, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua vida, há esperança para os seus pensamentos, para as suas dificuldades. Tudo tem uma solução. Então esteja preparado, porque ainda há esperança para você. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais desafiador que seja a sua dificuldade, a sua tempestade, mas não há tempestade tão grande que Jesus não possa resolver. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele vai te honrar de acordo com a sua entrega, e a sua busca, e a sua persistência, para buscar uma vida de renúncias, uma vida de mudanças, uma vida de transformação na palavra. E todos devem saber, mas nós estamos no mês de setembro, que é mais conhecido como Setembro Amarelo, o mês onde a nossa sociedade luta contra a prevenção ao suicídio. E quando nós falamos disso, é um assunto muito sério, porque é algo que tem dominado o mundo, tem dominado a mente humana. E por quê? Porque muitas vezes nós damos brechas para que o inimigo comece a tomar conta da nossa vida. Nós damos brechas para que o inimigo entre em nossa casa. E hoje o Senhor quer, através dessa palavra, nos falar: eu estou no controle, fecha as brechas, porque eu vou curar você, eu vou te transformar e eu vou entrar com o fôlego de vida. Então hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de renovo da nossa mente. O Senhor vai renovar a nossa mente hoje. Então só esteja preparado e com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem para te entregar. E quando nós falamos do Setembro Amarelo, não é apenas uma campanha social, mas um grito de alerta para todos nós. Há muitas pessoas ao nosso redor sofrendo em silêncios, sem conseguir se abrir com alguém. Mas hoje o Senhor está aqui para te dizer: eu estou no controle. Desabafe comigo, me conte as suas dificuldades. Eu estou aqui para resolver, eu estou aqui para curar, eu estou aqui para mudar os ambientes. Por mais que sejam profundas as nossas dores, por mais que sejam grandes as feridas da nossa alma, por mais que sejam intensos os nossos pensamentos ruins, mas hoje o Senhor diz: enquanto há vida, ainda há esperança. E nós vamos hoje abordar um tema falando sobre um personagem, sobre o profeta Elias. E para quem conhece um pouco da história de Elias, Elias foi um homem muito usado por Deus.
foi um homem em que ele tinha um contato direto com o Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Elias também teve os seus momentos de dificuldade. Elias também teve os seus momentos de fraqueza. Não é porque nós muitas vezes nos sentimos fortes que algum dia nós não podemos nos sentir fracos. Todos nós estamos sujeitos, nós somos carne. Todos nós somos sujeitos a um dia nos sentir desanimados. Mas hoje o Senhor te diz: eu estou aqui para tirar todo o desânimo. Eu estou aqui para te fazer ser feliz novamente, para te fazer viver com intensidade novamente. Então viva. Esse é o dom, o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Esse é um presente que Ele nos dá todos os dias. Quando nós levantamos, respiramos, acordamos, abrimos nossos olhos e nós temos um dia a se viver em nossa frente. Esse é o maior presente que nós podemos ter do Senhor. Acordar todos os dias com um fôlego de vida, com a oportunidade de ter um dia diferente do dia anterior. E o Senhor quer soprar esse fôlego de vida sobre você hoje. Talvez os pensamentos de morte tenham tomado conta da sua vida. Talvez os pensamentos de desânimo tenham tomado conta. Os pensamentos de incertezas, de fraqueza. Mas hoje o Senhor vai tirar esses pensamentos de você, para que você não precise esconder mais esses sentimentos, mas para que você tenha uma vida por aquilo que você está sentindo por dentro, mas que você transpareça aquilo por fora, que é a alegria, que é a paixão, que é o amor de Cristo. E quando nós falamos de Elias, ele não era qualquer pessoa, ele não era alguém sem fé. Ele não era alguém que não tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de busca, ele tinha uma vida de experiências com Deus. Ele era um profeta usado poderosamente pelo Senhor. E ele havia orado e o fogo do céu tinha descido. Ele havia enfrentado centenas de profetas de Baal e visto a glória do Senhor sobre ele. E mesmo assim, chegou um certo ponto da vida dele, onde ele se sentiu fraco, onde ele se sentiu desanimado, onde ele se sentiu sem forças. Mas essa palavra vai nos ensinar que o Senhor está no controle de todas as coisas, e por mais difícil que esteja a nossa situação, Ele vai soprar o fôlego de vida, Ele vai nos dar a esperança de viver novamente. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis 19:4. Esse texto ele fala quando Elias estava no deserto, debaixo de um zimbro. Então neste momento ele orou e disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quantas vezes nós já nos sentimos assim: Senhor, estou cansado, quero sumir deste lugar, quero sumir deste mundo. Quantas vezes nós já nos sentimos como Elias, pedindo a Deus para desistir. Talvez você se identifique com essa mesma cena que Elias sofreu. Talvez você já tenha pensado em desistir diversas vezes. Talvez você já tenha perdido as suas forças para continuar. Mas hoje o Senhor está aqui novamente para te dizer: enquanto a vida, ainda há esperança. E assim que Elias disse isso, ele precisou ouvir a resposta de Deus, que dizia: levanta-te e come, porque ainda muito comprido te será o caminho. Você tem um caminho muito longo a se seguir. Então come, se levante. A sua história não acabou. O seu propósito não encerrou. O seu chamado não se findou. Você tem um caminho a seguir. Você tem uma vida a continuar. Você tem uma família a zelar. Você tem pessoas ao seu lado que te amam. Então prossiga. Continue. Não desanima. O Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele te ama mais do que você pode imaginar. E hoje eu quero compartilhar 3 lições para que nós possamos aprender através da vida de Elias, que vão nos ajudar a entender profundamente o valor da vida,
e entender que enquanto há vida, ainda há esperança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: enquanto há vida, ainda há esperança. Nossa primeira lição de hoje quer nos ensinar: até os fortes se cansam. Assim como eu disse, Elias foi um profeta muito usado. Elias foi um homem de Deus, onde ele tinha contato direto com o Pai. E ainda assim ele se cansou. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e falam: nossa, mas o Christian está lá no altar pregando a palavra, então ele é blindado. Nós somos blindados pelo Espírito Santo. Mas nós temos sim, se nós dermos brecha para o inimigo, a chance de um dia nos sentirmos fracos, cansados. É por isso que a palavra vem nos fortalecendo e dizendo: eu vou te dar alívio. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir a alegria. O seu desânimo pode estar aqui agora, mas a alegria está vindo, o socorro está vindo, a ajuda está vindo. Eu estou no controle da sua história. Você não vai ficar sozinho. Porque até os fortes se cansam. Não se sinta fraco a ponto de que Deus não está no controle, porque Ele está no controle. E Ele vai te ajudar. E quando nós pensamos em Elias, nós pensamos em um profeta destemido, cheio de autoridade. Tanto que no capítulo anterior a esse que nós acabamos de ler, ele havia enfrentado centenas de falsos profetas. E ele foi visto usando, desfrutando do poder de Deus, porque ele era um homem usado por Deus. Mas em 1 Reis 19 nós vemos um Elias, onde ele estava fragilizado, abatido, com medo. E quantas vezes nós nos sentimos assim, abatidos, com medo, fragilizados. Mas o Senhor veio aqui para te dar um renovo. E isso nos mostra algo importante, que até os homens e as mulheres de fé podem se cansar. Até os homens e as mulheres de Deus, que são usados por Deus, podem se cansar. Mas é por isso que nós temos um Deus que está acima de todo nome, que está acima de todas as coisas, para nos dar o alívio. É por isso que a palavra nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Porque é onde nós estamos fracos, cansados, oprimidos, abatidos, que a palavra de Deus vem nos renovando e dizendo: eu estou no controle, eu sou sobre você, eu estou sobre a sua vida, eu vou te curar, eu vou te libertar, e eu vou abrir a porta para que você entre no lugar de segurança, aonde você vai sair vitorioso. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que tira todo pensamento ruim. Ele é o Deus que purifica a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. E deixa eu te dizer uma coisa: não se envergonhe se um dia você estiver cansado. Não se envergonhe se um dia você estiver oprimido. Não se envergonhe se um dia você não tiver força para continuar. Apenas se renda àquele que está acima de todo nome. Apenas se renda a palavra de Deus. Apenas se renda à presença do Pai, porque até os fortes se cansam. Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar a sua mente. E a Bíblia confirma isso quando nós lemos Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31, onde diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não, vocês não estão me entendendo. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos faz caminhar e não cansar, é o Deus que nos faz ter disposição, ânimo e força para continuar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades. Esse não é o fim da sua história, esse é o começo de um novo capítulo que Deus está escrevendo para você. Só esteja preparado.
porque a sua história só está começando. Independente se você se converteu há 10 anos, 5 anos, 1 ano ou 1 mês. Independente se você se reconciliou com Jesus há 10 anos, 5 anos, 1 ano ou 1 mês. Ele está aqui te dizendo: eu estou pronto para renovar as suas forças. Eu estou pronto para mudar a sua história. Mas você vai precisar renunciar às suas próprias vontades. Você vai precisar renunciar a esses pensamentos negativos da sua mente agora. Porque a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Mas você tem que estar preparado para um renovo, para uma transformação. Porque novamente, enquanto há vida, ainda há esperança. E é interessante, igreja, que o texto não diz que talvez nós nos cansemos, mas diz que todos aqueles que fazem as coisas de acordo com as próprias vontades se cansam. Mas quando nós estamos focados em viver a vontade de Cristo, nós não nos fadigaremos, nós não nos cansaremos. Nós podemos andar e caminhar e caminhar e caminhar, mas o Senhor está ao nosso lado segurando. Filho, quando você não der conta mais, eu estou aqui te segurando e te levando junto comigo. Filho, eu estou aqui te dando mão e falando, e a gente vai passar os obstáculos juntos. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, é o Deus de milagre, é o Deus que faz e opera quando as nossas mãos já não tem mais como operar. Esse é o nosso Deus. É o Deus das impossibilidades humanas, onde as suas mãos começam a operar quando a nossa mão já não tem mais como. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Você não nasceu para desistir. Deus não te trouxe neste lugar para parar agora de vez. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para continuar. Deus te deu a oportunidade de estar ao mundo para que você não desista, mas para que você persevere mesmo nos dias difíceis, mesmo em meio às dificuldades e às tempestades, mesmo quando os levantes estão muito grandes, mesmo quando você está nos vales mais profundos, porque o Senhor vai te levar para os picos, o Senhor vai te levar para viver as boas novas, o Senhor vai te levar para viver as maravilhas e as bênçãos que Ele tem preparado para você, se você perseverar até o fim. Se você está cansado, sobrecarregado, sem ânimo, não se culpe, porque até os fortes se cansam. Isso não significa que você é fraco, significa apenas que você precisa de um renovo, que você precisa de uma nova oportunidade, de ter um novo encontro com Cristo, para que Ele mude o seu pensamento, o seu ânimo e as suas forças. Amém? A segunda lição de hoje que Deus quer nos ensinar e ministrar em nossas vidas, que mesmo quando nós estamos em meio à dor, Deus está falando: filho, eu não desprezo a dor, mas eu cuido. Esse é o nosso segundo ponto. Deus não despreza a nossa dor, mas Ele cuida. Ele cuida mesmo quando nós estamos fracos, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós estamos passando por um problema tão grande, por uma dificuldade tão grande, e muitas vezes vem esse pensamento em: Deus, cadê você? O Senhor desistiu de mim? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus te diz hoje: filho, eu nunca saí do seu lado. Talvez você precise se entregar um pouquinho mais só, para que a sensibilidade de ouvir a minha voz esteja audível. Deus não parou de falar, Deus não parou de operar. Ele continua falando, Ele continua operando, Ele continua fazendo. Agora Ele pede para que nós tenhamos uma entrega um pouquinho maior. Quando Elias pediu para morrer, Deus poderia ter repreendido ele dizendo: você não tem fé, Elias? Você não confia em mim? Você não acabou de ver o fogo do céu descer? Você não acabou de enfrentar esses deuses de Baal? Você é um homem destemido, cheio de fé. Por que você está tão fraco assim? Mas não foi isso que Deus fez. O amor de Deus, ele é tão grande, tão incondicional, que o Senhor mandou um anjo para cuidar de Elias. E o Senhor hoje envia um anjo para cuidar de você.
aonde você está, tem um anjo te acompanhando, tem um anjo te protegendo, tem um anjo te guardando, porque você é filho da promessa, você é filho do Deus vivo. Nós somos príncipes e princesas do Pai. Ele está nos guardando o tempo todo. Mas o anjo tocou em Elias naquele momento e disse: levanta-te e come. Ou seja, Elias, não acabou, bora, continua, não para, não desanima, levanta desse lugar, a sua história não acabou. E hoje o Senhor te diz, talvez você está aqui vazio, o Senhor te diz: receba a minha palavra, se alimente da minha palavra, se alimente da minha presença e continue, levante-se e coma. Não fique parado no lugar que você está, porque senão verdadeiramente a sua vida vai perder o sentido. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando nós estamos firmes no propósito e na promessa que o Senhor tem para a gente, e a gente entenda que a gente precisa se levantar, o Senhor nos dá o renovo. Naquele momento Elias não precisava de um sermão, ele precisava de um cuidado, e foi o que Deus fez enviando aquele anjo. E hoje o Senhor não quer te confrontar, Ele quer falar que Ele te ama, Ele quer falar que o renovo está aqui na sua frente, que o renovo está aqui escrito na palavra, que o renovo está escrito lá na sua casa, com o seu joelho no chão, que o renovo está no momento que você adora Ele no seu dia a dia, que o renovo está quando você é usado para pregar a palavra para alguma pessoa, que você conheça ou não, aí está o seu renovo. Quando nós damos liberdade para Deus entrar na nossa vida, nós somos renovados em todas as áreas. E Deus então deu a Elias o que era necessário, pão e água. E isso nos ensina o quê? Que Deus não despreza a nossa dor, mas que Ele se importa. Ele não condena quem sofre, mas Ele consola. Ele não rejeita quem está quebrado, mas Ele restaura. E hoje Deus está aqui dizendo: filho, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo o que você está passando, eu não te julgo, mas eu te apresento o meu amor, o verdadeiro amor, aquele que foi capaz de se entregar por você numa cruz, aquele que foi capaz de sentir dor por você em uma cruz, aquele que foi capaz de sofrer tanto, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, porque Ele não despreza a nossa dificuldade, Ele não despreza a nossa dor, a nossa fraqueza, mas Ele ama as nossas vidas a ponto de cuidar em todos os detalhes. Em Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quebranta o teu coração na presença do Pai. Se abra com o teu Pai. Fala: Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou aflito. Deus, eu estou sem forças. Eu não tenho mais ânimo para continuar. Porque Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir a tua dificuldade. E Ele está disposto a te curar por completo. Porque quando você pensa que você está sozinho, Deus está mais perto do que nunca, mais perto do que você imagina. Quando você acha que ninguém mais se importa com você, o Senhor está cuidando de todos os detalhes. E talvez hoje você não precise de respostas, mas de cuidado. E o Senhor te diz: eu estou cuidando de você. Deus está te oferecendo isso: pão e água, descanso e renovo. Olhe novamente para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: hoje o Senhor tem um renovo para você. A sua história não termina aqui. Deus, Ele ama as nossas vidas. Ele cuida de cada detalhe. E a terceira lição quer nos ensinar que ainda há um caminho,
ainda há uma história para ser escrita. Ainda há uma promessa que ainda não foi cumprida por completo. Então não acabou. Esse não é o fim. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. Então o anjo disse a Elias: levanta-te e coma, porque ainda muito comprido será o seu caminho. Elias achava que o fim tinha chegado, mas Deus estava dizendo: não acabou, há uma jornada pela frente e eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. A sua história não acabou aqui. E da mesma forma, você pode achar que não existe mais saída, que a sua história chegou no fim, mas Deus declara: ainda há caminho. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, enquanto você está aqui respirando, você tem a oportunidade de vencer, porque Deus está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando da sua vida. Se você está vivo aqui ainda, é porque Deus não desistiu de você, mas pelo contrário, porque Ele ainda está escrevendo mais um capítulo da sua história. E se você ainda respira, porque há uma missão esperando para que você cumpra. Em Jeremias 29:11 confirma isso dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, mas não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o fim que o Senhor que deseja para cada um de nós é a vida eterna ao lado do Pai. É a abundância, é a prosperidade, é a bênção, é a vitória. E o Senhor hoje está aqui para te dar a alegria de novo. O Senhor está aqui hoje para te dar a vitória novamente. Ele está aqui para te dizer: filho, eu ainda te amo. Filho, eu nunca deixei de te amar. Filho, eu ainda estou cuidando da sua vida. Eu ainda estou no controle. Não desista. Viva. Viva. Repita comigo: viva. Viva. Deus te manda viver intensamente para Ele, porque dessa forma a sua vida vai ter muito mais sentido. Vai fazer muito mais sentido você acordar pela manhã e falar: Deus, obrigado. Obrigado pelo fôlego, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado pelo renovo, obrigado pelas oportunidades que eu tenho, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha cama, obrigado pela minha roupa, obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado por tudo, Pai. Mesmo sem nós merecermos, obrigado. Obrigado. E hoje Deus está te chamando a se levantar e continuar, porque a sua história não acabou. Elias pediu a morte, mas Deus deu a ele a vida, pão, direção. E o que você chama de fim, Deus chama de começo. O que você chama de destruído, Deus chama de restaurado. O que você chama de perdido, Ele já diz: já foi encontrado. Talvez a sua esperança estava perdida, o seu ânimo estava perdido, mas Deus hoje resgatou. Deus hoje encontrou novamente. Então saia daqui vivendo intensamente, com o fôlego de vida que o Espírito Santo está soprando sobre você. Porque a partir de hoje a sua história vai ter mais sentido. As vidas que estão ao seu lado, no seu trabalho, na sua casa, vão ser alcançadas por aquilo que Deus está derramando em você hoje. O seu testemunho vai servir para que vidas sejam restauradas e resgatadas também. Entendendo que um dia você já se sentiu fraco, fraca, desanimado, desanimada, sem entender o sentido da vida. Mas o seu testemunho vai servir para impactar vidas, para impactar gerações, os seus filhos, os seus futuros descendentes, os filhos dos teus filhos. Você vai ser instrumento do Senhor. Você vai ser o testemunho vivo da palavra, da transformação, do renovo que você recebeu aqui hoje. Talvez você esteja debaixo também de um zimbro cansado, esgotado, sem forças, mas hoje o Senhor te diz: levanta-te, ainda há caminho. Você não nasceu por acaso, você não é um acidente, a sua vida tem valor e propósito para Deus.
Em João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Igreja, se levante no seu lugar neste momento. O Senhor te diz hoje que Ele veio para te dar vida em abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E hoje o Senhor vem te falando: filho, eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para blindar a sua vida, para blindar a sua casa, para blindar a sua família, porque hoje o renovo está chegando sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece neste momento a declarar o nome do Senhor Jesus, comece a pedir a Ele renovo, comece a pedir a Ele transformação, comece a pedir a Ele cura, comece a pedir a Ele uma mudança, comece a pedir a Ele um fôlego de vida, porque hoje Ele está aqui para derramar sobre você.